Eles não só surpreenderam os espectadores, deixaram o próprio Johnny Carson totalmente perplexo. Sob aquela postura calma e humor icônico, Johnny Carson já tinha visto de tudo, e até ele ficou sem palavras quando certas estrelas da Era de Ouro transformaram o estúdio de seu programa noturno em seu palco particular. Além das câmeras, Johnny não era só o querido anfitrião da América, ele era o repositório das confidências mais escandalosas de Tinseltown. E nesta noite, vamos revelar completamente o conteúdo daquele acervo. Não eram os visitantes elegantes e convencionais de sempre. Provocavam descaradamente, gabavam-se de seus triunfos românticos e faziam os diretores andarem ansiosamente durante os intervalos comerciais. Carson uma vez brincou: vários dos meus convidados não precisavam de teleprompter. Elas exigiam enxagues gelados, desde sussurros sugestivos nos bastidores a duplos sentidos transmitidos que alarmavam os monitores da emissora. Essas 9 damas não apenas irradiavam magnetismo, elas controlavam a atmosfera. E segundo Johnny, o desejo delas por reconhecimento só era igualado pela fome delas por gratificação. Número 9. Mae West. Antes dos tons sensuais de Marilyn e das provocações de Madonna, Mae West já reinventara as regras sobre a influência amorosa em Hollywood. Ela não só interpretou a sedutora, ela a criou, e ao pisar no palco de Johnny Carson, deixou claro que não se conformaria. Mae entrava em sua 8ª década quando apareceu no Tonight Show, mas sua notoriedade ainda a precedia significativamente. Carson, um conversador experiente e conhecido por manter a compostura, ficou visivelmente perturbado com as sugestões impenitentes e o flerte intenso dela. Quando ele fez uma pergunta suave sobre amadurecer em Hollywood, Mae inclinou-se para a frente e retrucou: "Sou tão jovem quanto os cavalheiros com quem me relaciono, Johnny." A multidão explodiu em risadas, mas o rosto de Carson ficou vermelho escuro. Não era a primeira vez que ele ouvia histórias. As escapadas privadas de Mae eram material lendário. Ela proclamava abertamente ter inúmeros companheiros, frequentemente homens mais jovens que ela avaliava intimamente. Sua célebre frase, "experiências agradáveis em excesso podem ser maravilhosas", não era apenas um lema. Era o estilo de vida dela. Em confiança, Johnny teria dito que Mae estava entre os raros visitantes que o fazia sentir-se interrogado. Ela dominava o ambiente, confiante e sem remorsos, sempre no comando. Comente se você acredita que Mae West estava muito à frente de seu tempo, ou talvez excessivamente ousada para a programação nobre. Número 8. Zsa Gabor. Quando Zsa Gabor surgiu no palco do Tonight Show, numa aura de joias, perfume e autoconfiança descarada, Johnny Carson sorriu. Ele reconheceu que seria divertido, mas nem ele estava preparado para a sensualidade tão franca da socialite húngara na televisão nacional. Zsa não apenas flertava, ela o planejava. Cada olhar, cada ressonância de sua voz era deliberada, teatral e saturada de sugestão. Em certo momento da entrevista, Carson perguntou meio a brincar quantos cônjuges ela tinha tido. Sem hesitar, ela respondeu: "Querido, você se refere aos meus ou aos de outras mulheres?" A plateia caiu na gargalhada, mas foi além de uma piada. Foi um vislumbre da existência de uma mulher que acumulava maridos e amantes como troféus. Ela se casou 9 vezes, mas os mais próximos sussurravam que seu catálogo de amantes reais era bem mais longo, povoado por realeza, magnatas do petróleo e a elite de Hollywood. Sua sexualidade não era sutil. Era uma performance, um instrumento e, muitas vezes, um mecanismo de proteção. Carson mais tarde admitiu que poucos visitantes o desconcertavam como Zsa. Ela desconsiderou o decoro. Ela chegou para dominar o ambiente e dominou. Comente 3 se você acredita que Zsa Gabor foi a soberana original do glamour tumultuoso que as figuras de reality de hoje só podem sonhar em imitar. Número 7. Eartha Kitt. Da Kitt não apenas entrava em um cômodo, ela o possuía. Com sua voz felina, olhar hipnótico e inteligência afiada, ela trouxe uma sensualidade a Hollywood que era tão elegante quanto perigosa. Johnny Carson uma vez brincou que entrevistá-la era como tentar superar o charme de uma pantera, mas a verdade é que ninguém jamais a superou em charme. Muito antes de as discussões sobre a libertação sexual feminina se tornarem comuns, Kitt a viveu. Ela não pedia desculpas por seus desejos, na tela ou fora dela. Suas performances no palco eram elétricas, muitas vezes descritas como quase eróticas, e sua presença no programa de Carson deixava tanto o apresentador quanto a plateia ruborizados. Ela emanava um poder
Inspira e mulheres vibram. Ao contrário de algumas de suas contemporâneas que interpretavam o papel da sereia submissa, Kit inverteu o roteiro. Dominante, ousada e direta. Ela admitia não crer em relações convencionais, escolhendo amantes por prazer, não por permanência. Apaixono-me por personalidades, não por pessoas. Ela disse, mais uma pista de sua complexa energia magnética. Carson, sempre rápido com uma resposta, muitas vezes ficava sem palavras com seus ronronares lentos e sorriso malicioso. A sensualidade dela não era meramente superficial, era uma guerra psicológica. Deixe um comentário se Kit é sua ícone de femme fatale definitiva, ou se ela já te fez corar assistindo a reprises antigas. Número 6. Mai Van Doren. Hollywood não conseguiu domar. Mai Van Doren não apenas desafiou os padrões de Hollywood, ela os demoliu com saltos altos e um suéter justo. Enquanto Marilyn retratava a meiga e Jane a sedutora, Mai era puro fogo e carne. No The Tonight Show, Johnny Carson nunca imaginou o que o esperava. Ela não se esquivava dos tabus. Ela ria na presença deles. A reputação de Van Doren de ser uma mulher insaciável não era meramente um boato da indústria. Era praticamente um componente de sua marca registrada. Ela chegou a confessar que teve casos com Elvis Presley, Steve McQueen e até o próprio Johnny Carson, embora este último fosse sempre negado pela emissora NBC. Fosse verdade ou apenas fofoca de tabloide, os rumores apenas contribuíam para aumentar seu fascínio. Ela discutiu abertamente sua sexualidade quando atrizes eram controladas por estúdios. Em suas memórias, Playing the Field, Mai detalhou uma existência de amantes, encontros e libertação sexual que fez até os mais cínicos de Hollywood levantarem uma sobrancelha. Sua honestidade era chocante, seu apetite insaciável. Por trás dos cachos platinados havia uma mulher determinada a viver sem pedir desculpas. Quando ela subiu ao palco de Carson, queixos caíram. Ela flertou descaradamente, cruzou as pernas com intenção e entregou falas saturadas de insinuações. Carson pode ter sido o soberano do fim de noite, mas Mai, ela era a rainha de transformar a tensão do talk show em eletricidade noturna. Você acha que Mai Van Doren foi a femme fatale mais destemida da sua era? Comente 8 se concorda. Número 5. Ava Gardner. Quando Johnny Carson recebeu Ava Gardner no The Tonight Show, ele compreendeu precisamente o que o esperava. Ou, no mínimo, ele presumiu isso. O que ele encontrou, no entanto, foi uma tempestade de seda envolta em sedução, saturada em álcool e beirando o perigo. Ava não era meramente sedutora, ela era uma mulher que consumia a existência e deixava um rastro de afeições queimadas em seu caminho. De Frank Sinatra a toureiros na Espanha, seus amantes eram tão lendários quanto sua índole, mas o que Johnny e a América viram naquela noite ia além da beleza física. Era uma mulher que nunca se arrependeu de seus desejos de romance, de paixão ou de mais nada. Quando Carson tentou abordar sua reputação indomável, Ava sorriu, reclinou-se em seu assento e arrastou as palavras. Querida, eu realizei tudo o que eles alegaram que eu fiz, e mais. A plateia prendeu a respiração. Carson hesitou, e a lenda de Ava apenas se expandiu. Além das câmeras, ela era famosa por seus casos sem pudor e suas proclamações audaciosas. Conhecidos afirmavam que ela bebia mais que qualquer um e nunca passava 7 dias sem um companheiro. Os estúdios tentaram dominá-la, os homens tentaram possuí-la, mas ninguém conseguiu realmente tê-la. Carson mais tarde confessou que Ava não era apenas carismática, ela era perigosa de todas as maneiras certas. Ela não flertava. Ela te desafiou. Comente 2 se você acredita que Ava Gardner foi a última autêntica femme fatale, o tipo que Hollywood não encontrou desde então. Número 4. Marilyn Monroe. Quando Marilyn Monroe apareceu no The Tonight Show, a atmosfera no estúdio se transformou, e até mesmo Johnny Carson, o virtuoso da compostura noturna, se viu gaguejando em suas expressões. A cada piscar gradual e resposta ofegante, Marilyn não apenas se comunicava, ela enfeitiçava. Mas por trás das risadinhas e sussurros, havia uma mulher que exercia um fascínio amoroso como poucas. Monroe não era ingênua, ela compreendia precisamente suas ações, e Carson também reconhecia isso. Ele uma vez lembrou em particular que Marilyn não precisava dizer nada arriscado. Sua mera presença tornava o ambiente denso de tensão. Simplesmente cruzar as pernas ou ajustar a roupa era capaz de fazer uma plateia inteira prender a respiração.
O que os observadores não viram foi como a presença dela se tornava magnética fora das câmeras. Membros da equipe descreveram como o simples olhar de Marilyn podia fazer homens maduros perderem a concentração. Ela emanava uma vulnerabilidade que fazia todos desejarem protegê-la e uma sensualidade que os fazia secretamente ansiar por mais. Sua lista de companheiros rumorosos parecia um índice de poder: JFK, Sinatra, Brando e inúmeros outros, mas Monroe não amava imprudentemente. Ela buscava validação, conforto e ocasionalmente mera fuga. Carson, sempre profissional, raramente perdia o controle ao vivo. Mas com Marilyn, ele admitia que ela era uma das poucas convidadas que o deixavam realmente ansioso. Nunca se sabia o que ela poderia dizer ou o que poderia fazer. Ele disse uma vez com um sorriso malicioso: "Compartilhe seus pensamentos se você crê que a beleza de Monroe foi ao mesmo tempo seu dote e sua prisão." Número 3. Joan Collins. Quando Joan Collins entrou triunfante no The Tonight Show, ela não simplesmente entrou. Ela assumiu o controle. A sedutora atriz britânica, com seu olhar penetrante e confiança inabalável, reconhecia o impacto que tinha nos homens, e Johnny Carson não foi exceção. Ao contrário de outras visitantes que flertavam timidamente, Collins chegava munida de uma inteligência tão afiada quanto suas roupas eram justas. Ela retribuía as insinuações de Carson como se fossem bebidas. Cada réplica carregada de duplo sentido, arrancando risadas e suspiros da plateia. Joan não era apenas um símbolo sexual. Ela o abraçou, dominou e o transformou em arma. Suas interpretações em filmes picantes e depois, em Dynasty, mal arranhavam a superfície de uma mulher que transformou a sedução em arte performática. Carson mais tarde brincou que Joan não precisava de teleprompter, apenas de um homem de gala e um gravador. Mas fora das telas, sua reputação de verdadeira femme fatale era igualmente infame. Com 5 casamentos, inúmeros casos e um rastro de corações partidos em seu caminho, Collins parecia prosperar no caos. Até mesmo os insiders de Hollywood alertavam os recém-chegados: "Se a Joan te notar, reza as tuas orações." Um funcionário dos bastidores recordou uma gravação de Carson, onde a Joan se inclinou durante a preparação e murmurou algo no ouvido dele que o deixou sem palavras pelo resto do dia. "Não foi vulgar", ele disse. "Foi perigoso. Você aguentaria 5 minutos sozinho com Joan Collins? Comente sim se você arriscaria tudo ou não se você valoriza sua sanidade." Número 2. Tula Bankhead. Com o dialeto mais selvagem e desejo desenfreado de Hollywood, Tula Bankhead não era apenas uma convidada no programa de Johnny Carson. Ela era uma força motriz, imprevisível como a natureza. A atriz nascida no Sul chegou com uma inteligência afiada, um apetite insaciável por prazer e um total desrespeito pela etiqueta de Hollywood. Quando Tula entrava no ambiente, a conversa cessava. Quando ela falava, as mandíbulas caíam. E quando ela apareceu no The Tonight Show, até Johnny Carson, um homem conhecido por suas réplicas rápidas, teve dificuldade em manter o ritmo. "Nunca tive tanto prazer desde a Lei Seca", ela o informou uma vez com um sorriso maroto, pouco antes de mandar um beijo para toda a plateia. Tallulah era um manuscrito exposto, escrito com tinta escandalosa. Ela se gabava abertamente de seus amantes, tanto homens quanto mulheres, dizendo: "Meu único arrependimento é não ter tido mais casos." Nos bastidores, sua vida pessoal era o cerne das lendas de tabloides. Encontros noturnos, reuniões selvagens e uma vez, dizem, acendeu um cigarro em plena performance na TV ao vivo, simplesmente porque lhe apeteceu. Os produtores estavam aterrorizados e hipnotizados ao mesmo tempo. Ela violou todas as regras, ignorou todos os avisos e redefiniu o que significava ser rebelde numa era fixada na imagem. E Carson, ele a adorava por isso. "Ela é a única visita que me fez corar 2 vezes em 5 minutos, ele confessou. Se Tula vivesse hoje, você acha que ela resistiria à cultura do cancelamento ou cancelaria os outros primeiro? Informe-me abaixo. Número 1. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield não era apenas um símbolo sexual. Ela era um escândalo ambulante envolto em rosa, cetim e perfume. Sempre que ela aparecia no The Tonight Show, Johnny Carson se preparava. Câmeras operavam, mas a ação real era a tensão na câmara. Jayne não falava, fazia beicinho, não sentava, posava e não flertava. Consumia a atenção com uma figura 40-21-35 e um riso que dissolvia microfones.
Mansfield soube exatamente como usar seus recursos. Rumores de suas escapadas corriam como fogo. Festas onde ela aparecia apenas com um casaco de pele, romances com atores famosos e executivos de estúdio. E no The Tonight Show, ela era tão à frente que os monitores quase interromperam a transmissão. A reação de Carson, uma pausa atônita seguida de "esqueci o que ia dizer". Fora das câmeras, sua fama insaciável não era apenas sussurrada, mas proclamada em tabloides. Favorita da Playboy e constante nas colunas de fofoca, Jane apreciava o fator choque. Ela uma vez disse: "Se você vai ser notada, é melhor que o torne inesquecível". E inesquecível ela era. A presença dela no programa do Carson deixou os espectadores assombrados, encantados e talvez um pouco escandalizados. Ela borrou a linha entre performance e provocação, transformando a televisão noturna em algo perigosamente emocionante. Comente 7 se você acredita que Jane Mansfield estava à frente de sua época ou simplesmente excessiva para seu tempo. Elas não eram meras estrelas de Hollywood, eram fogos de artifício de salto alto, transformando entrevistas noturnas em momentos inesquecíveis de tensão, risadas e revelações chocantes. Para Johnny Carson, gerenciar essas mulheres poderosas e abertamente sexuais não era apenas um componente do programa, era o programa. Desde o jogo de palavras sedutor de Mae West até a confiança penetrante de Eartha Kitt, cada uma redefiniu o que significava ser excessiva numa era que as queria silenciosas, adornos sorridentes. Em vez disso, eles transformaram o Tonight Show num campo de batalha de charme, ego e sexualidade crua. E Carson, ele estava apenas tentando manter o ritmo. Mas, além das risadas e da luxúria, há algo mais profundo aqui. Essas entrevistas viraram cápsulas do tempo de uma Hollywood em transformação, onde dinâmicas de poder mudaram e vozes ousadas se recusaram a ser censuradas. Se estas histórias te chocaram, te fizeram rir ou te deixaram querendo mais, ative o botão de inscrição, deixe um comentário e compartilhe este episódio com outros fãs do caos da Era de Ouro. Isto é, Crônicas do Cinema Clássico, onde o passado se comporta mal e nós expomos cada